O exercício 17 tem o enunciado de acordo com os trabalhos, com os exemplos trabalhados anteriormente. Quais exemplos? Aí você vai voltar lá no exercício 17 sobre regionalização de IBGE e de Pedro Geiger, que você tem que fazer diferenciação dos dois. Coletem esses dois exemplos trabalhados anteriormente, coletem dados sobre estereótipos de região constituída pelos meios de comunicação. Veja bem que a resposta aqui é uma resposta pessoal. E por ser uma resposta pessoal, não uma resposta pronta. Mas a sua resposta tem que estar vinculada a algo parecido com o que eu vou te explicar aqui. Os meios de comunicação, eles vendem anúncios e ideias que reforçam certas características de um lugar e omitem outras. Por exemplo, pelo jornal, parece que violência só existe no Rio de Janeiro e o Rio é extremamente violento. E que não existe outro lugar no Brasil mais violento do que o Rio de Janeiro. Isso é uma mentira, isso é um estereótipo. Porque não sei se você sabe, mas o Nordeste brasileiro, principalmente Alagoas, é muito mais violento do que a cidade do Rio de Janeiro. Então a resposta da 17 aí tem que ser isso, que os meios de comunicação eles vendem ideias e essas ideias vão fazer com que as pessoas tenham uma imagem, uma referência daquele lugar. E essas ideias, quando divulgadas e reforçadas, podem ser vistas pela maioria das pessoas como únicas daquele lugar, tornando-se então estereótipos. Já a questão 18, queridão e queridona, diz o seguinte: citem fatores que podem alterar esse estereótipo regional de algum lugar. Bom, o estereótipo ele só pode ser mudado pela divulgação de variadas características dos povos e dos lugares. Com isso, a opinião das pessoas fica mais diversificada. Outro fator também que pode contribuir para a diminuição dos estereótipos é a pesquisa de informação sobre determinada região em diversas fontes, como livros, jornais, internet, pessoas oriundas do lugar, entre outras. Isso possibilitará uma análise mais diversificada do local. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Lembra quando eu falei do Rio de Janeiro, que quando você vê jornal parece que violência só existe no Rio de Janeiro? Então, eu morei lá 2 anos e eu nunca vi um carro de polícia passando na rua com a sirene aberta. Sirene aberta é fazendo o barulho da sirene como se estivesse perseguindo um ladrão. Nunca vi tiroteio, nunca vi arrastão. Morei lá 2 anos. Então o que eu estou querendo te mostrar? Quando você for para a sua vida em geral, quando você for buscar estereótipos de um local, não acredita sempre na primeira informação que você vê, porque pode ser o que está na moda, fake news. Agora eu quero trabalhar com você a diversidade natural do Brasil. Perceba que o Brasil é um país com dimensões territoriais continentais. Um Brasil enorme, nós estamos em 5º lugar em área ocupada. A maior nação é a Rússia, você vê isso aí no mapa 26, na página 26. A maior nação é a Rússia, seguida pelo Canadá, depois pelos Estados Unidos, pela China e depois vem o Brasil. Por ter uma nação em território continental gigantesco, significa então que este território há de se ter muita diversidade, principalmente em relação ao clima e pela posição geográfica do Brasil, entre a zona intertropical, entre o trópico de Capricórnio e o Equador, onde se concentram as maiores terras do Brasil. O que eu quero que você perceba? Lá na página 27 você tem um mapa do Brasil clima. Eu preciso que você dê uma olhadinha nesse mapa para você entender isso. A região do equatorial úmido aí, na verdade, é o clima equatorial. Você tem essa parte mais cor de terra, um amarelo um pouquinho mais escuro. Você tem um clima tropical, a vegetação que vai dominar é o cerrado. Escreve isso aí para você não esquecer. Então lá no vermelho, vegetação, floresta amazônica, clima equatorial. Na parte onde está escrito Goiânia aí, coloca aí para você não esquecer. Cerrado, clima tropical. Lá em Juazeiro, que é a cor mais clarinha, tropical semiárido, vegetação caatinga. No litorâneo úmido, vegetação originária. Não é assim mais, tá, meu querido? Isso aqui é resquício. Era para ser
Mata Atlântica. Em Minas Gerais, parecendo essa mancha aí esquisita, com essa cor também esquisita, parecendo cor de cocô, é tropical de altitude. Então você tem uma variação de vegetação aí. Então Minas Gerais, só para você ter uma olhada, você tem aí duas vegetações, tropical de altitude e cerrado. Depois, mais embaixo, você tem o subtropical úmido, que aí você tem já saindo do Cerrado, colocando ali São Paulo e Santa Catarina e Paraná, São Paulo e Paraná, já indo em direção ao Rio Grande do Sul, com a transformação da vegetação pelo clima subtropical úmido em campos. Isso que eu te falei já vai de encontro ao mapa que está na página 28, que é a vegetação. Confere lá para você ver que o que eu falei está batendo certinho. Agora, no mapa da página 29, nós vamos fazer uma releitura do relevo de Belo Horizonte, não, do relevo do Brasil. Observa o mapa aí e a perguntinha que eu faço para você é, olhando para o mapa, o que mais tem no Brasil? Planície, planalto ou depressão? Você ficou na dúvida, né? Entre depressão e planalto. Confesso para você que eu também. Esse planalto que no mapa está de cor mais escura, ele é de uma formação geológica mais antiga, do tempo da criação do planeta. Por isso que o Brasil não tem vulcões, porque os vulcões eles são de formações geológicas mais recentes, do encontro de placas tectônicas, por exemplo. Como o Brasil está no centro da placa tectônica e não há renovação do material geológico, então esse material de cor mais escura e representado por planalto, ele é desgastado com o tempo para formar planícies e depressões. E o interessante é que isso gera para o Brasil uma grande diversidade, seja em clima, vegetação, por causa da sua formação geológica e do tamanho da extensão do país. Na página 31, você tem o título de Formação do Povo Brasileiro e Diversidade Étnico-Cultural. O que significa isso aqui? É como se deu a formação do povo brasileiro. Você já está careca de saber isso aqui. A formação do povo brasileiro se dá pela junção de três povos a partir do século XV. Povos indígenas, originários da terra, europeus e africanos. Aí lá na página 32 vai estar escrito assim, que nos séculos 19 e 20 diversos povos vieram para o Brasil com os mais variados objetivos. Povoar áreas no país que ainda não eram ocupadas, trabalhar nas lavouras de café e outros produtos agrícolas, refugiar no país por conta de problemas econômicos, sociais e políticos em seu país de origem, entre outros. Lembrar de você aqui que isso aqui é depois da abolição da escravatura. O negro não é usado como mão de obra por ser considerado uma mão de obra defeituosa e o Brasil vai até a Europa, faz propaganda de terras para atrair esses imigrantes para cá. Então passam a vir para cá alemães, holandeses, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses e esses caras vão se espalhar no Brasil. O grosso da migração europeia se encontra no sul do país. Por isso que quando você visita o sul, todo mundo é loirinho, todo mundo é bonitão, porque todo mundo é descendente de europeu. Já os asiáticos ficaram em São Paulo. Então, quando você vai em São Paulo, há uma explosão de chineses. Esses chineses agora estão se espalhando por todo o país. E isso forma o quê? O povo brasileiro. A mistura desses imigrantes com os nativos vão dando uma cara para o Brasil. E é interessante você perceber isso, que nós não temos um perfil de povo pronto. Por exemplo, se você olhar a seleção da Argentina de futebol, você vai ver que quase todos os homens são caucasianos, ou seja, brancos, nariz afilado, nariz pontudo, não o nariz de bolinha igual os brasileiros,
e não são morenos. Por quê? Porque os caras foram colonizados pelos europeus, mas nas aulas anteriores nós vimos isso em sala, não houve a miscigenação com os escravos porque não se descobriu metais preciosos na terra deles. Como no Brasil descobriu e o índio não aguentava a sobrecarga imposta, vieram os africanos para cá. O que você, jovem padawan, vai fazer para mim agora? Você vai fazer os exercícios da página 30 e da página 33. Na página 30, só para chamar sua atenção, no exercício 20, você tem um corte de perfil. O que é um corte de perfil? É como se pegasse o Brasil, você pegasse o Brasil, desse um corte nele longitudinal de leste para oeste e você pudesse enxergar o Brasil naquele corte. Então imagina, por exemplo, você pegou uma melancia inteira, partiu ao meio a melancia e agora você está olhando para a melancia partida. Então você consegue ver a circunferência toda da melancia, aonde estão localizadas as sementes. Esse exercício da página 20 vai te mostrar exatamente isso. Então acompanha comigo aqui, vou te adiantar só esse exercício para ficar fácil. Nós estamos então em formações florestais, pegando lá, por exemplo, a floresta amazônica, porte de árvores grandes, exuberantes. À medida que você vai saindo da floresta amazônica em direção ao Rio Grande do Sul, por exemplo, olha o que acontece com a vegetação. Ela vai diminuindo. Por que ela diminui? Porque a incidência de luz é menor. Lembra? A Terra é uma esfera, tem o polo ligeiramente inclinado, os raios solares entram perpendicularmente na Terra, chegam até a vegetação faz fotossíntese. As maiores formações de vegetação vão estar na linha do Equador porque recebe a maior quantidade de calor. E à medida que você vai caminhando, dá uma percebida aí que você sai de matas gigantescas com a profundidade considerável e vai caminhando para as florestas vão diminuindo, aí você chega em cerradão, que são árvores de maior porte, até que você chega no cerrado típico, são árvores retorcidas. E à medida que você continua caminhando em direção ao Rio Grande do Sul, o que você percebe? A vegetação vai praticamente desaparecendo e criando agora a vegetação típica da região, palmeiras, que são vegetações que vão tentar crescer o máximo possível para na copa da sua árvore tentar encontrar a luz. E à medida que você continua caminhando em direção ao Rio Grande do Sul, o que acontece com a vegetação? Ela praticamente desaparece, ficando só as gramíneas, que é o famoso campo. Esse é o corte longitudinal que se faz, tá bom?